dia chega uma pessoa do trabalho, depois de um dia difícil, bem exigente, muitos desafios, muitos conflitos, muitas situações inesperadas, e depois dela tomar um bom banho, fazer sua refeição, antes de dormir a mente começa a apresentar todas as coisas que ela fez e que ela gostaria de fazer de uma forma diferente, os conflitos que houveram com as pessoas, os desafios que muitas vezes ela vai enfrentar no outro dia. E com isso a mente dela vai dando a ela uma nova oportunidade de repente compreender, rever, refletir melhor sobre os desafios que ela viveu e sobre os desafios que ela muito provavelmente deve viver. Eu tenho um imenso prazer de falar sobre esses desafios, sobre esse processo de reflexão que de forma milenar foi conhecida como meditação, que hoje está entre o rol de especialidades médicas oferecidas para os pacientes como uma forma de lidar melhor com a saúde mental, mas também pensando num desempenho acadêmico e profissional, em habilidades inerentes ao homem e à mulher, não só quando estamos doentes, mas quando nós necessitamos compreender e equilibrar a nossa vida. A meditação está para a nossa saúde mental e as nossas capacidades de concentração, relaxamento e compreensão, como exercício está para os nossos músculos. Necessitamos meditar diariamente, escolher as práticas que mais nos permitam resultados, e a gente espera de coração que esse curso possa suprir essa necessidade para você. Somos médicos, pesquisadores, uma equipe extensa formada por instrutores da GIACAC, que desde a década de 60 se capacitam de sobremaneira para atender a população independente do nível acadêmico, cultural que tenha. O projeto Samadhi trouxe esses instrutores para dentro das universidades de medicina, não só para ensinar aos médicos e futuros médicos, mas para trazer as comunidades para dentro das faculdades. E além de aprendermos, pesquisarmos, e além de pesquisarmos, formarmos mais conhecimento científico, que pode inclusive dar origem a novos protocolos sobre questões que afligem a humanidade e que muitas vezes tomaram mais destaque ainda nesse momento de pandemia e nesse momento que estamos contemplando conflitos militares de larga escala como nunca foi visto antes. Como fica a nossa mente, as nossas emoções, as nossas relações interpessoais? Antes que vire uma bola de neve, como diz, é importante que nós adquirimos compreensão, que tenhamos um momento que o nosso corpo e a nossa mente estejam relaxados para que a gente possa refletir com o melhor das nossas capacidades e adquirir esse conhecimento, esse autoconhecimento que vai nos permitir ter uma capacidade melhor de resolução de conflitos. Por isso temos esse curso. Esse curso tem 23 temas, temas que nos permitem entender as mais variadas circunstâncias, para que a gente possa perceber a meditação não só como uma técnica milenar, não só como um aspecto cultural, mas entender a meditação como um estado, que viver o momento como um estado meditativo é algo que não só se adquire quando estamos com os olhos fechados após exercer uma técnica, senão também que esse estado de despertar da consciência se vive a cada instante e de uma forma didática, com uma boa metodologia, nós vamos compreendendo os gatilhos que impedem a gente de ter esse estado de paz e que, em vez de paz, vem um estado muito contrário, uma emoção que muitas vezes a gente considera que não é inteligente
que a gente quer mudar, mas muitas vezes não sabe como. Esse curso tem esse objetivo, para que a gente compreenda esses gatilhos e as circunstâncias externas não nos vitimizem mais, que a gente tenha reações mais inteligentes, tanto intelectuais quanto emocionais. Mas para isso a gente não consegue num passe de mágica. A gente simplesmente estuda, reflete, compreende a nossa natureza nas diversas circunstâncias que a gente entende que possa estar nos causando algum prejuízo, sejam nas relações no trabalho, na faculdade, as relações com a nossa alimentação, com a atividade física. Didaticamente organizamos os hábitos que nós necessitamos adquirir e os maus hábitos que nós necessitamos eliminar. Nós somos o nosso próprio juiz. E essa autocrítica que nos motiva, e não uma culpa que nos dilacera, deve ser esse aspecto que forma um elemento de mudança em todo aquele que busca a meditação, que, em outras palavras, busca um despertar da consciência, que, em termos muito práticos, equivale a esse estado que nos permite viver o momento de instante a instante, nos permite viver de momento a momento. E mais ainda, e ainda mais exigente, e ainda mais grandioso, alcançar a autorrealização, que para muitas culturas se define como um estado de inspiração de momento a momento, de instante a instante. Falaremos de culturas, mas não de uma forma pesada, com critérios, aspectos antropológicos pesados, mas mais no sentido para buscar uma inspiração daquilo que já foi falado em outras épocas sobre o tema. Então o viés é muito prático. Não queremos encher ninguém de teorias. Falaremos da psicologia da meditação, que é uma psicologia não clínica, mas uma psicologia em volta de aspectos relacionados à medicina integrativa, que nos permite entender esse processo de autoconhecimento. Ao olhar para dentro, distinguir um estado negativo de um estado superior, um instinto negativo de um superior, um pensamento negativo de um pensamento superior. E tudo isso se define não apenas, ou não pela filosofia ou teologia, isso se define de uma forma prática, por quanto esses pensamentos são construtivos ou destrutivos, são saudáveis ou podem nos levar a uma enfermidade, a um prejuízo à nossa saúde. A pessoa pode dizer o ódio é um pecado, o ódio é contra um determinado livro sagrado, e isso pode não estar incorreto, mas nós podemos afirmar que estados de ansiedade, estados deprimidos, estados com que a pessoa tem muita raiva, muito ódio, são estados que são prejudiciais à saúde dela. E quando ela consegue compreender esses gatilhos que levam aos estados negativos dela, ela se torna mais livre. Livre de quê? Livre de se expressar mecanicamente, repetidamente, como se nós fôssemos uma máquina e a vida, em uma circunstância, apertasse um botão. E isso nos permite despertar ou desenvolver uma inteligência emocional, aproveitar oportunidades que jamais aproveitaríamos se nós não tivéssemos desenvolvendo essas habilidades dentro de nós. Até aqui na nossa vida, talvez tenhamos aprendido muita coisa, desenvolvido habilidades muito incríveis. Muitos tocam instrumentos como ninguém, cantam como ninguém, pintam como ninguém, falam idiomas, dirigem carros, alguns são pilotos de aeronaves. Tudo isso nós referimos a uma habilidade particular sobre o nosso convívio com coisas externas a nós. Agora, esses aspectos que são inerentes à nossa existência, que estão dentro de nós mesmos, isso muitas vezes nos falta desenvolver uma habilidade que vai nos refletir, vai refletir melhor na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa independência de medicamentos, que muitas vezes a pessoa pode tomar, inclusive de uma forma abusiva, ou vícios em que a pessoa muitas vezes
se afunda para esconder os sofrimentos que ela tem. Não importa, pessoal. Cada um sabe a dificuldade e, como dizem, a cruz que tem. O importante é que nós esperamos de todo o nosso coração que esse curso possa ajudar, e ajudar em muito. É impressionante o nível de evidência científica que está sendo produzida nos últimos anos a respeito da meditação. O ano passado, por exemplo, a Harvard demonstrou com uma pesquisadora, Sara Lazar, o quanto a meditação contribui com a neuroplasticidade, com a regeneração cortical, já que com o passar dos anos já está bem demonstrado que o nosso cérebro diminui de tamanho. A chamada atrofia cortical é algo esperado, independente da pessoa ter doença ou não. Pessoal, muito se fala, eu sou muito agitado, não consigo. Você que vai se beneficiar mais ainda da prática. Então, didaticamente, de uma forma muito organizada, vamos falar hoje sobre os 5 passos da meditação, de forma que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio, pode entender e levar isso para a vida. Então chegamos ao tema da noite de hoje, ou do dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Falaremos dos 5 passos da meditação. Muitos autores consideram que nenhuma meditação é realmente completa se nós não passarmos por esses 5 passos. Muitas vezes, tradicionalmente conhecido apenas o primeiro, mas nós vamos ver o quão importante é que aprendemos todos os 5 e vamos alcançando pouco a pouco, se desenvolver também as habilidades que cada um desses passos oferece, para que nós possamos desfrutar desses benefícios não apenas durante a prática, mas também em cada momento da nossa vida. Isso é uma coisa que a gente sempre deve levar em consideração. Então, em primeiro lugar, nós temos o relaxamento do corpo. Então, esse relaxamento ele é extremamente importante. Ao longo do nosso dia, é muito natural que exista contrações musculares induzidas por emoções e instintos negativos. Aquela quebra de expectativa, alguém fechou a gente no trânsito, a gente ouviu uma coisa que a gente não gostaria, teve alguém que fez alguma coisa que a gente não esperava, não importa. A gente passou por uma determinada circunstância ou circunstâncias e o nosso corpo foi se contraindo. Muitas dores terríveis, elas acontecem por causa dessas contrações. Depois, no futuro, a gente vai estudar cada detalhe relacionado com as circunstâncias que a gente citou e tantas outras, infinitas outras, que podem existir. Mas é interessante a gente entender a causa dessas contrações. Então nós muitas vezes chegamos na nossa casa com o corpo contraído, com dores importantes, e inclusive uma das maiores causas de afastamento do trabalho no mundo são dores lombares, que poderiam ser evitadas praticando esse primeiro passo. Olha como isso é importante, tanto a nível individual, quanto a nível coletivo, pensando em medicina preventiva, pensando em medicina sanitária, pensando em saúde pública. O que acontece é que essas contrações, como a gente não percebe muitas vezes, ou ainda não aprendeu a lidar com elas, elas vão se acumulando. E quando nós percebemos elas e vamos aprendendo a relaxar o corpo, acontece o contrário. Em vez de acumular essas contrações, nós vamos impedindo que elas aconteçam de uma forma tão severa. Então, primeiro, vamos aprendendo a desenvolver essa autoobservação, percebendo quando esse corpo se torna mais rígido, e aí a gente vai percebendo, tanto quando a gente vai fazer a meditação, quanto ao longo do nosso dia, quando é importante ou mais importante a gente realizar uma prática de relaxamento do corpo.
que é apenas o nosso primeiro passo. E aí a gente pode se perguntar, como então relaxar o corpo? Esse é um desafio milenar. Culturas hindus, culturas chinesas, ensinaram as técnicas que envolvem respirações. E de fato, muitas vezes 10 respirações lentas e profundas são suficientes para a gente relaxar de sobremaneira. Mas observem essas duas palavras, lenta e profunda. E se você duvida, vamos fazer agora. Vamos respirar, inalando o ar, buscando sentir o ar tocando as nossas vias aéreas, inalando bem lentamente e soltando. Façamos isso 10 vezes. Podemos fazer agora, enquanto está acontecendo essa aula, e observamos, sentimos o nosso corpo, o que acontece depois de 10 respirações. A gente poderia falar por horas sobre relaxamento do corpo, mas eu gostaria que vocês dessem ênfase nessa prática. É uma prática que é acessível a todos, pode ser feita de uma forma discreta, sem que ninguém veja se a gente precisar, perceber que está muito tenso. E é o primeiro passo da meditação. Relaxar esse corpo, distensionar, senti-lo relaxando enquanto a gente inala e exala lenta e profundamente. Podemos inalar pelo nariz e soltar pela boca, imaginando que esse corpo se relaxa totalmente. E depois dessas 10 respirações, ou se sentimos que devemos fazer mais, podemos fazer mais. Aí então voltamos à respiração normal e vamos passar para o segundo passo. O segundo passo, pessoal, muita gente fala eu não consigo, é impossível, mas muitas vezes a gente só não tentou a técnica certa por tempo suficiente. Por isso a gente vai passar pelo menos 3 técnicas hoje. Ao longo do curso a gente vai falar mais. O próximo passo, o segundo passo, é o relaxamento da mente. Deixar essa mente mais tranquila, menos agitada. Aí vocês vão dizer, nossa Renato, mas eu preciso resolver tanta coisa. Mas nós resolvemos muito mais com um pensamento disperso ou de uma forma mais concentrada, mais presente, refletindo com toda a nossa capacidade ou distraído. Então a gente já sabe a resposta. Então não tem porquê. Vamos nos concentrar. Mas antes de se concentrar, a gente precisa relaxar a mente, que é o segundo passo. Então podemos utilizar muitos e muitos recursos. E nós também vamos ver que causa de insônia. Quantas vezes a gente pode estar numa reunião e perde uma oportunidade, né, de trabalho, perde uma oportunidade de falar algo que a gente gostaria para alguém, perde a oportunidade de deixar de falar algo que a gente se arrepende depois, simplesmente por estar movido por uma emoção negativa. Então, relaxando a mente, a gente consegue contornar isso. E quanto mais a gente pratica, mais hábil a gente vai ficando, mais fácil vai ficando. Então, vamos lá. Uma das técnicas também muito conhecidas no Oriente é o uso do mantra. O mantra, o mais conhecido talvez é o mantra Om, tá? Para alguns pode ser estranho, se você não se adaptar, tem outras técnicas, não tem problema. Mas olha, pode confiar em mim, é uma prática muito boa. Pode ser mentalmente ou verbalmente, ou seja, você pode fazer com a mente pensando ou fazer com a boca, né? Mas a pronúncia correta do mantra Om, com inalação sempre profunda, os mantras devem ser acompanhados de uma respiração profunda. Então, M se faz com os lábios fechados. E pode ser feito mentalmente ou verbalmente. A gente pode estar agitado no trânsito, por exemplo,
Ou a gente pode estar fazendo antes de dormir sozinho, não importa. O mantra a gente pode fazer umas 5, 10 vezes, mas observem, se vocês duvidam de mim, façam 10 vezes o mantra Om. Busca se concentrar ao máximo quando você estiver fazendo, o máximo que você conseguir. E olha, me manda uma mensagem se não relaxou a mente pelo menos um pouco. Você sabe que sim. É só fazer. O importante é a gente conhecer a técnica certa para aquilo que a gente sabe que a gente precisa. Então, com o primeiro passo, relaxamos o corpo. Com o segundo passo, estamos relaxando a mente. Falamos do mantra. Uma outra forma é a música clássica. Então, ali, antes de dormir, no nosso carro, no nosso treino, colocamos uma música clássica com sons da natureza, Mozart, Wagner, Beethoven, Bach, os grandes clássicos, o Mike Holland, que combina esses sons mais New Age, né, com sons da natureza, com sons de vento, de montanhas, de pássaros. Cada um tem uma afinidade. O importante é encontrar essas músicas clássicas ou sons da natureza que vão dando certo com a gente. E a gente vai fazendo, se concentra. Se concentra pelo menos no tempo de 10 respirações, por exemplo. Mas pode ser o tempo que a gente quiser. Temos uma segunda dica para o segundo passo, que é relaxar a mente. Deixar a mente mais serena. E vamos dar uma terceira e última dica. Por hoje, né? Depois no curso a gente vai falando mais. Nós podemos nos concentrar numa parte do nosso corpo. Pode ser o entrecenho, entre as sobrancelhas, o nosso coração, por exemplo, e colocar toda a nossa atenção ali. Como cada pessoa é o universo, cada um vai ter mais afinidade com uma prática ou com outra. E aí, se a gente está concentrado, por exemplo, no coração, né? Opa, coração. E vem o pensamento negativo, a gente volta a atenção para o coração. Vem outro pensamento negativo, a gente volta novamente a atenção para o coração. Podemos também contar umas 10 vezes, só para certificar que a gente fez pelo menos um pouco. E olha, podem me chamar a atenção se não deu certo. É quase um desafio para vocês, né? Faça, e se não der certo, pode mandar mensagem. Porque a gente sabe que funciona, pessoal. Já tem 20 anos que a gente estuda isso, na verdade um pouco mais de 15 anos que a gente dá esses cursos. A gente fala isso não é por vaidade, nem por nada, é porque muitas vezes a pessoa duvida, né? Então, a melhor forma de ter certeza é fazendo, né? Não custa nada. Vamos então ao terceiro passo. Depois que a gente está com o corpo bem relaxado, com a nossa mente mais relaxada, mais tranquila, nós vamos nos concentrar. Nos concentrar em quê? Bom, depende da prática de meditação. Se nós estamos meditando na música clássica, nos concentramos, continuamos nos concentrando na música clássica. Se queremos meditar em um lugar bonito, imaginamos aquele lugar. Se nós queremos meditar numa pergunta que a gente precisa responder, nos concentramos naquela pergunta. No tema 4, nós vamos falar sobre a morte dos hábitos negativos, da nossa natureza inferior. E aí tem uma técnica específica para a gente vencer vícios, maus hábitos, que aí a gente vai deixar para o quarto tema. Então, nesse terceiro passo, nós nos concentramos em algo. Então, se nós vamos meditar na música clássica, nós nos concentramos na música clássica ou naquilo que a gente está meditando, não importa. Às vezes a gente tem aquela dúvida que a gente não sabe como resolver, a gente precisa tomar uma decisão importante, que a gente não sabe como. A gente se pergunta, se concentra naquela pergunta. Não precisa se concentrar buscando pensar, simplesmente se concentra na própria pergunta. E aí vai vindo o quarto passo. Quando a gente relaxa bem, mas ao mesmo tempo consegue manter o nosso estado de concentração, vai vindo um sono. Esse sono é benéfico para nós. Porque o corpo está relaxado, mas a gente não perdeu o estado de alerta. Então a concentração vai se tornando cada vez mais intensa. E quanto mais intensa é a concentração, combinada ao relaxamento, mais intenso é o resultado da prática. E o quarto passo é chamado meditação profunda.
Porque o sono é combinado ao estado de alerta. E esse relaxamento cada vez mais intenso, que vai nos permitindo uma sensação de prazer muito, muito grande, muito agradável, porque o nosso corpo está bem, a nossa mente está bem, e a gente está ali presente. E isso é caracterizado, e assim é caracterizado o quarto passo. E por fim, não menos importante, muito pelo contrário, nós sabemos que atingimos uma meditação completa quando chegamos no quinto e último passo, que é o que dá nome ao projeto, que é o samadhi, o êxtase, que é uma inspiração, uma alegria íntima, um estado de felicidade tão grande que é lamentável uma pessoa falecer sem ter conhecido isso. É um estado de integração consigo mesmo, longe de qualquer emoção negativa, qualquer contração muscular que nos cause dor. É conhecido desde antes da antiguidade clássica como samadhi, uma palavra de origem sânscrita que significa êxtase da meditação. E nós podemos alcançar esse êxtase ou essa inspiração a todo momento. Conforme a gente vai eliminando da nossa natureza inferior os aspectos que nos causam dor, emoção negativa, a gente vai colocando na nossa vida esse estado de inspiração. Primeiro o estado de alerta, como na ordem da meditação. Depois esse estado de inspiração. E quando a pessoa consegue alcançar isso, praticamente sempre é dito que essa pessoa se autorrealizou, porque ela se integrou com o que ela tem de melhor dentro. Esse é o nosso objetivo mais profundo do nosso curso, e de quando termina o curso existe uma comunidade. Ninguém vive disso, são todos voluntários, todos fazem isso porque entendem a importância e colaboram cada um como quer, para que se perpetue esses cursos e para que a gente possa, cada vez mais, pessoas possam se beneficiar também dessas técnicas. Então o curso é gratuito, a comunidade é gratuita. E se você está vendo que isso faz sentido para você, que você quer levar isso para a vida, você só precisa ter a perseverança de assistir o curso completo e depois participar da comunidade. Tem praticamente em diversos países do mundo, tem congressos a nível internacional. Nós conhecemos pessoas incríveis que buscam isso também. Infelizmente, essas pessoas são cada vez mais raras. Mas se a gente quer encontrar pessoa incrível, a gente também deve buscar algo, A gente fala, nossa, eu só vejo tranqueira, essa pessoa que não sei o quê, e reclama. É natural reclamar disso. Mas aonde a gente está procurando? Então a ideia de formar essas comunidades é realmente a gente poder compartilhar do melhor que a gente tem dentro. E espero que isso também te agrade. Com isso nós falamos dos 5 passos da meditação. Você pode assistir, ver e rever. Esse tema vai estar presente, e é necessário para praticamente tudo que nós vamos aprender daqui em diante. É um tema de abertura. O primeiro tema nós vamos ver na semana que vem. E nós vamos falar agora sobre o funcionamento do curso, os materiais que a gente recebe, como é que funciona a lista de presença, certificado, antes da gente encerrar o nosso tema. Se você tiver dúvida, pode mandar mensagem. Eu e a nossa equipe vamos ter o maior prazer de reservar um tempinho para poder sanar qualquer dúvida. Então os cursos eles vão funcionar assim. Todas as quartas-feiras, vocês vão receber aulas novas, até a gente alcançar os 23 temas, que geralmente isso acontece num período de um semestre, num semestre letivo, Começa depois do término das férias. Pelo menos aqui no Brasil, nós temos pessoas assistindo em Portugal, pessoas assistindo em Moçambique, em Angola. Então o curso ele vai ter duração de mais ou menos 3 meses e meio. E ao final, a gente vai ver as principais técnicas que permitem alcançar tudo isso que a gente mencionou ao longo desse vídeo. Esses 23 temas eles vão permitir a gente estudar a fundo também essa natureza inferior, como utilizar a meditação para compreendê-la, eliminar esses aspectos, porque quando a gente elimina, a gente libera essa essência.
Então nós vamos falar sobre tudo isso com calma. Então, são vídeos, né, que vocês vão receber. Também vão receber podcast. O podcast é uma solicitação que foi feita para ajuda na meditação guiada. Então, às vezes, vocês querem só ouvir uma meditação. Então, no vídeo vai ter a aula completa. E no áudio vai ter só a meditação. Para que, às vezes, antes de dormir ou no momento de muito estresse, você consiga escutar e relaxar. Nós vamos mandar também artigos científicos, dando embasamento para os nossos pesquisadores, né, os nossos acadêmicos e profissionais que estão estudando essa área, como encontrar na técnica, nomenclatura científica, o nível de evidência, o tipo de estudo. Foi citado o estudo de Harvard, que estudo é esse? Bom, vocês vão ter acesso a tudo isso, vão ter acesso também aos slides, porque também é uma maneira de consultar, de ajudar a estudar. Então, toda quarta-feira é um tema novo. Algumas quartas o tema vai ser um pouco mais longo, a gente vai ter 2 temas, às vezes um tema só um pouco maior, mas mais ou menos 3 meses e meio a gente deve encerrar. E ao encerrar, a gente emite a certificação de acordo com a lista de presença que vocês vão respondendo ao longo do curso. Então a gente, como muitas vezes a pessoa assinava e não assistia, a gente vai deixar ela em cada vídeo, né? Então no meio do vídeo vai aparecer para vocês clicarem e é só vocês entrarem que vai aparecer o link. É uma forma de buscar realmente reforçar, né, a necessidade desse compromisso, né, de assistir cada tema. Não é que a gente quer forçar vocês a ouvirem o Renato, não é nada disso. É só para a gente ressaltar a importância de cada detalhe que está sendo falado, tá? Alguns têm esse hábito de ouvir mais rápido. Eu sei que eu falo um pouquinho devagar, porque também tem público de todas as idades. Tem pessoas, às vezes, maior de 80 assistindo, a minha avó, mais de 90, muitas vezes assiste também. E tem pessoas que são jovens, querem, às vezes, ouvir num outro ritmo. O importante é que você entenda. Entenda, consiga praticar, possa ouvir novamente, tirar suas dúvidas e levar para a vida. Vamos trazer algumas metas também para você. Olha, pratique tantas vezes isso, né? Faça assim, como recomendações mesmo, não é nenhum tipo de cobrança. Essa prática mesmo que a gente falou, praticar os 5 passos da meditação, nós recomendamos que faça todos os dias, ou na maioria dos dias. Em uma semana, é natural que a pessoa que pratica já agradece muito o instrutor, porque ela já percebe que muda muito a qualidade de vida, a qualidade do sono, o nível de concentração em aula, o nível de concentração no trabalho, o nível até de presença no relacionamento, porque até isso, muitas vezes a gente falha, porque há muito estímulo no celular, a gente tem uma pessoa incrível ao nosso lado e a gente acaba prestando mais atenção na tela, né, numa pessoa que está em outro lugar. Então, meus amigos, de verdade, é uma grande honra estar falando com vocês. É uma honra que vocês tenham dedicado esse tempo para ouvir, e eu valorizo isso muito. Por isso que eu procuro sempre, na elaboração de cada tema, trazer o essencial, trazer realmente os pontos que a gente considera que são importantes de serem ouvidos e que vocês possam levar isso para a prática e ter o melhor resultado que vocês possam ter na vida. Então, na nossa próxima quarta, né, enviaremos então o tema 1 e o tema 2, já que hoje foi a abertura. Espero que você tenha uma ótima semana. E antes da gente ir, vou dirigir uma prática de meditação. E na semana que vem, a gente já deve enviar o primeiro podcast. Então, se você quiser, feche a luz, feche a porta, feche a janela, apague a luz. Procure uma posição confortável. Pode ser sentado, deitado, ou até de pé, se tiver com muito sono, tiver com muita dificuldade de controlar. Alguns fazem posição de lótus, semilótus. O importante na posição é que consiga alcançar o relaxamento. Então, com os olhos fechados, com uma posição confortável, nós vamos respirar profundamente 10 vezes.
No 1, nós inalamos profundamente. No 2, exalamos. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 'Vamos respirando profundamente mais 5 vezes. E ao inalar, vamos sentindo cada parte do nosso corpo se relaxando. E ao exalar, também imaginamos o corpo se relaxando. Inicialmente nos pés, pernas, tronco, braços, músculos da face, relaxando o corpo inteiro. E ao terminar essas respirações profundas, podemos já respirar normalmente e sentir e observar como o nosso corpo já está mais relaxado depois de poucos minutos com respirações profundas. Vamos ao segundo passo, ao relaxamento da mente. E para isso, nós vamos nos concentrar na música que está tocando nesse momento. Vamos perceber as notas, os instrumentos, a melodia, os sons da natureza. E se algum pensamento nos distrair nesse momento, não tem problema. A gente percebe que se distraiu e volta a colocar a atenção no que estamos ouvindo. Sem se opor, sem ficar bravo, simplesmente depositando a atenção, como que tocando essas notas, essa melodia, esses sons. Se nós nos distraímos, voltamos a nos concentrar. Podemos fazer isso pelo menos umas 10 vezes, nos mantendo alertas, como um vigia em época de guerra, bem atentos a cada pensamento que pode se apresentar e ao mesmo tempo atentos e concentrados nessa música clássica que estamos utilizando para relaxar a mente. E vamos nos concentrando cada vez mais, cada vez mais. Com isso, vamos notando que o corpo e a mente já estão mais relaxados. Fazendo essa prática certinho, o relaxamento vai ficando cada vez mais agradável, cada vez mais prazeroso. E agora, vamos ao terceiro passo. O segundo foi o relaxamento da mente. O terceiro será a concentração. Você pode se concentrar no que quiser, no coração, no entrecenho, na mesma música, ou numa pergunta que você queira fazer, que você necessita responder, fazendo mentalmente e buscando a resposta. Não importa. O importante é a gente se concentrar e essa concentração vai se intensificando cada vez mais. E se aparecer qualquer distração, não tem problema. É só voltar a se concentrar mais ainda, com o corpo relaxado,
bem concentradinhos. E nós vamos vendo que esse relaxamento, combinado à concentração, permite vir um sono. Esse sono combinado ao estado de alerta nos permite chegar na meditação profunda. Parece que nós quase tocamos aquilo que nós estamos concentrados. Estamos ali presente, totalmente presente. E nós vamos vendo que essa concentração profunda vai nos permitindo um estado delicioso de inspiração, de êxtase, de samadhi. Tudo bem se não sentirmos nesse primeiro momento, mas alguns poderão sentir essa inspiração, essa alegria íntima, que muitos têm como meta sentir isso a todo momento, com a autorrealização. Vamos sentindo essa inspiração, esse êxtase, concentrados nele, pelo tempo que nós desejarmos. Muito obrigado e até semana que vem.